this computer. Rodrigo. Bom, vocês me ouvem, então? Sim. Estão vendo minha tela, né? Então, também. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre cirurgia de adrenal. Nós tivemos 2 aulas muito boas e muito interessantes da doutora Cristiana sobre avaliação funcional desses nódulos adrenais, da doutora Maíra sobre avaliação radiológica dos nódulos adrenais, e hoje nós vamos falar da cirurgia. E, assim, acho que vocês conseguiram ter bastante conteúdo, ainda mais agora que nós estamos tendo bastante cirurgia de adrenal, acho que deu para ficar bem informado sobre o assunto. Vocês veem o segundo slide? Estamos vendo. Tá. Então, só recapitulando, o incidentaloma de adrenal, ele aumentou muito o diagnóstico, porque houve um aumento do uso de exames de imagem para outras finalidades, né? Então, a doutora Maíra falou muito bem na aula dela, que de 5% a 10% dos exames de imagem, a gente faz o diagnóstico de um nódulo adrenal. Então, o incidentaloma de adrenal é um nódulo maior que 1 centímetro, e esse é o corte para se fazer uma investigação funcional, exceto nos casos onde os tumores menores que isso também apresentam sintomas, que devem, então, ser investigados. Então, só algumas orientações. Um nódulo de até 4 centímetros, ele tem 2% de malignidade. Um nódulo entre 4 e 6 centímetros tem 4% de malignidade. Um nódulo que aumenta 20% em um ano, ele geralmente tem uma indicação cirúrgica, porque ele tem uma chance de malignidade alta, tá? Então, na verdade, é o seguinte, frente a um diagnóstico de incidentaloma de adrenal, o nódulo adrenal, 2 perguntas devem ser respondidas. Esse nódulo é maligno? Ou esse nódulo produz algum hormônio? Ele é funcionante? Na verdade, essas lesões adrenais, elas podem, então, ser benignas ou malignas. Elas podem ter origem da córtex, da medula, ou mesmo origem extraadrenal. Na grande maioria, nos trabalhos diversos, mostra o seguinte, que a maioria é adenoma não funcionante. Então, nos casos onde esse adenoma produz algum hormônio, que ele é funcionante, então, isso geralmente está associado com comorbidades, tipo hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia e osteoporose. Tudo bem até aqui? Tudo. Tá. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma imagem de um nódulo adrenal é caracterizar ele quanto à possibilidade de malignidade. Isso foi bem explicado na aula da doutora Maíra, né? Mas só recapitulando, um nódulo, para ser benigno, ele tem algumas características. Então, numa tomografia sem contraste, esse nódulo deve ser menor do que 4 centímetros e ter menos que 10 unidades de rastro. Na ressonância magnética sem contraste, ele tem que ter nesse chemical shift uma perda de sinal no out phase, que aí seria consistente com adenoma, porque seria um tecido rico em gordura. Nos casos duvidosos, conforme a doutora Maíra nos falou bem, a gente lança mão de tomografia de abdômen com contraste, com o protocolo de adrenal, que é basicamente esperar 15 minutos e medir o washout. Então, toda vez que o washout absoluto for maior que 60% e o relativo for maior que 40%, é bem indicativo também de adenoma. E, no caso do PET, de FDG, ausência da captação do marcador. Depois da avaliação radiológica, a gente deve fazer uma avaliação funcional. E também foi bem explicado na aula da doutora Cristiana, que todos os pacientes devem ser excluídos para secreção autônoma de corticoide e para felcromostoma.
Então, para a secreção autônoma de corticoide, deve-se fazer o teste de cortisol de manhã após o uso de 1 miligrama de dexametasona na noite anterior. E para excluir feocromocitoma, deve-se fazer as metanefrinas plasmáticas ou metanefrinas urinárias. Nos casos de paciente com hipertensão ou com hipocalemia inexplicada, deve-se dosar, então, a relação aldosterona-renina para excluir hiperaldosteronismo. E nos casos onde o tumor é sugestivo de carcinoma, então, aquelas lesões que sugerem um carcinoma adrenocortical, deve-se dosar também os hormônios sexuais e os esteroides precursores. Lembra que eu falei na aula da doutora Cristiana, tem muitas nuances, ela explicou que a gente, às vezes, fica meio perdido. Então, toda vez que eu tenho um nódulo de adrenal, hoje eu recebi um nódulo de adrenal no consultório, encaminhado por um colega cardiologista. A clínica é de um hiperaldosteronoma. Eu encaminhei para investigação. Eu acho que a gente tem que encaminhar para o endocrinologista para fazer essa investigação. Sobre biópsia adrenal. A biópsia de adrenal, ela raramente é indicada na prática rotineira. Por quê? Porque raramente altera a conduta. A única indicação de biópsia é quando você quer excluir que seja metástase ou que tenha algum processo infeccioso. Mas sempre que for mexer na adrenal, sempre que for fazer uma biópsia, deve excluir feocromocitoma para evitar crise hipertensiva e também hemorragia, que pode ser ameaçadora à vida do paciente. Então, quais são as indicações de adrenalectomia? Toda vez que tem um nódulo funcionante ou a suspeita desse nódulo ser maligno, esse nódulo deve ser retirado. Então, funcionante, principalmente, hiperaldosteronoma, síndrome de Cushing, feocromocitoma, são os principais, né? Tem outras indicações, como Cushing, que é de origem da hipófise, mas que não conseguiu tratamento, tá? Hiperplasia adrenal bilateral. E também eu queria chamar atenção, aqui na coluna direita, que os casos de lesões claramente benignas, como mielolipoma ou cistos, mas que são extremamente grandes e que causam sintomas, também é indicado a retirada, tá? E outra coisa que eu quero chamar atenção, que está aqui em azul, são os critérios para indicação de adrenalectomia, logicamente não funcionante, né? Pelo Campbell, que eu acho importante. Isso eu acho que mudou da minha época para cá. Antigamente era 4 centímetros, isso é controverso também da literatura, mas o que o Campbell coloca é incidentaloma maior que 6 centímetros, incidentaloma de 4 a 6 centímetros com alguma característica de imagem que não é muito legal, tipo margem irregular ou contrastação heterogênea, incidentalomas menores que 4 centímetros, mas que aumentam mais que 20%, que seja pelo menos um aumento de 5 milímetros no diâmetro máximo, tá? Então, esses nódulos também são indicação de cirurgia. E aqui é um fluxograma de toda a investigação e tratamento de adrenal. Então, frente ao incidentaloma de adrenal, avaliar a questão da malignidade, se ele é funcionante, se for funcionante, qual tipo de função ele tem, né, qual a síndrome clínica ele produz. E aí, o que a gente faz? Frente a uma massa unilateral que não é suspeita de ser maligna pela imagem e que não é funcionante, não opera. Se ele for funcionante, hoje em dia, a indicação principal é uma adrenalectomia laparoscópica. No caso onde essa lesão ela é suspeita de ser maligna, o que deve se avaliar é se há ou não invasão local. Isso é muito importante. Por quê? Porque toda vez que é suspeita de ser maligna, é cirúrgica, né? A questão do tamanho é muito controversa, se você faz laparoscopia ou cirurgia aberta. Isso depende da experiência do cirurgião, isso é muito controverso, tá? No guideline, esse aí da Sociedade Europeia de Endocrinologia, fala em 6 centímetros. Então, toda vez que não tiver invasão local e for pequeno, pode-se fazer adrenalectomia laparoscópica. Quando tiver invasão local, deve-se fazer cirurgia aberta.
Nós vamos discutir sobre isso melhor depois. E nos casos de lesões adrenais com doença maligna extraadrenal, deve-se avaliar a questão radiológica. Quando há uma característica benigna, deve-se fazer avaliação hormonal do mesmo jeito, tá? Individualizar o tratamento de acordo com a funcionalidade ou não do nódulo, como a gente já explicou, tá? Nos casos onde há funcionalidade, deve-se então operar. Nos casos onde não há funcionalidade, ou nos casos onde a lesão tem uma característica ou não tem característica de ser uma lesão francamente benigna, deve-se, primeiro, excluir o feocromocitoma. E aí você tem 3 caminhos. Ou você pode biopsiar essa lesão para ter uma avaliação histológica e ver se bate, por exemplo, com o diagnóstico de neoplasia que o doente tem. Você pode ressecar essa lesão, ou, nos casos onde a lesão é compatível com a doença neoplásica que ele tem, e essa doença não for benigna, por exemplo, um linfoma que vai fazer quimioterapia, muitas vezes não vai operar, vai fazer quimioterapia e avaliar o resultado. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Sim, estamos juntos. Quais os cuidados pré-operatórios ou perioperatórios para adrenalectomia? Então, especialmente nos casos onde o tumor é funcionante, tem que agir de acordo com a necessidade de cada função que apresenta. Então, por exemplo, nos casos de hiperaldosteronismo, controlar a pressão, controlar a depressão de potássio, tá? Hipopotassemia. Nos casos de síndrome de Cushing, geralmente são pacientes que são obesos, tá? Que precisa discutir com o endocrinologista sobre a reposição de corticoide, porque esse paciente, depois que você tirar a adrenal unilateral, a outra adrenal ela não vai funcionar. Então, essa administração de corticoide deve ser feita logo na indução anestésica, e tem um esquema que deve ser feito no primeiro dia, e depois o paciente recebe alta, e aí ele volta com o endocrinologista, geralmente, para esse desmame, que às vezes demora mais de 1 ano, tá? No caso de feocromocitoma, que é um cuidado até assim que a gente deve participar, eu particularmente gosto de participar bem, né? Que é o alfa-bloqueio, com controle da pressão, o beta-bloqueio, quando tem, às vezes pode ser necessário quando tem alguma arritmia cardíaca, expansão volêmica, que deve ser feita no decorrer do preparo e às vezes até na véspera, e deve ter uma interação muito importante com o anestesista, porque a anestesia de feocromocitoma tem todo aquele, vocês acompanharam já, toda aquela monitorização diferenciada, com PAI, acesso central, as drogas têm que estar todas aspiradas, pronta na seringa, porque o paciente pode ter uma labilidade pressórica muito importante, tanto crises hipertensivas, quanto uma hipotensão severa depois que tira o tumor, né? E no caso do carcinoma adrenocortical, o principal é você fazer uma boa avaliação de imagem, para saber, por exemplo, se tem invasão ou não de órgãos vizinhos. Por quê? Porque se tiver, tem que tirar junto, tá? Então, você tem que planejar bem essa cirurgia. Então, falando um pouco da anatomia cirúrgica, as adrenais são glândulas retroperitoneais que estão situadas dentro da gerota, íntimo contato com os rins, é o famoso chapeuzinho do rim, né? Do lado direito, essa glândula ela tem uma relação importante com o psoas, com o polo superior do rim, com o duodeno, anteriormente, com o fígado, e ela é muito próxima à veia cava. Do lado esquerdo, então, o polo superior do rim, posteriormente, o psoas, anteriormente, a cauda do pâncreas, às vezes o estômago, o cólon sempre está à frente, né? E também na parte posterior o baço. A irrigação da adrenal arterial bilateral é feita por vários ramos, que são, as artérias adrenais são ramos das artérias frênicas inferiores, ramo direto da aorta e ramo da artéria renal.
Dos dois lados é a mesma coisa. A drenagem venosa principal na adrenal esquerda é feita pela veia adrenal, que drena na veia renal. E ela é bem visível na cirurgia. À direita, a veia adrenal drena direto para a cava, geralmente num ângulo agudo de 45 graus, e é uma veia que não é visível. Por isso que a glândula, na adrenalectomia direita, geralmente a gente tem que mobilizar a adrenal um pouco para você poder encontrar a veia adrenal. Ok? Então, a cirurgia, ela começou e pode ser feita pela técnica aberta, que pode ser transperitoneal ou retoperitoneal. Tem diversos tipos de incisão, seja anterior, lateral, posterior, tá? Mas o que a gente mais faz hoje em dia, a técnica aberta, é para casos de adrenais, tumores adrenais muito grandes e também casos onde a suspeita é de ser maligno, especialmente com invasão de tecidos ou de órgãos vizinhos. Então, o que a gente mais usa, e vocês já viram a gente fazer aí no base, é essa incisão aqui à direita anterior, seja subcostal, ou seja mesmo uma subcostal bilateral, chevron, né? Transperitoneal. É o que a gente mais está acostumado a fazer, porque a gente tem feito adrenectomia aberta para casos de adrenais grandes. Ela pode ser realizada pela técnica laparoscópica, que hoje é o que é mais realizado no mundo inteiro, é o que a gente mais faz aí, também no serviço, tá? E essa adrenalectomia laparoscópica, ela pode ser transperitoneal, que é o que a gente também está acostumado a fazer, é a técnica que é também mais utilizada. Ela tem as vantagens de ser num espaço maior, numa anatomia mais familiar para nós, né? A gente está acostumado a fazer cirurgia transperitoneal, a gente está acostumado a operar andar superior de abdômen para rim, síndrome de Jupe e também adrenal. Para fazer a técnica laparoscópica transperitoneal, o paciente é colocado em decúbito lateral ou oblíquo. Coloca-se, eu particularmente gosto de colocar 4 trocartes do lado esquerdo, 5 à direita, para o afastamento do fígado. Os portais, eles são mais ou menos aquilo que a gente usa para nefrectomia, só que eu gosto de subir um pouco, porque muitas vezes a pinça que está mais abaixo, seja a direita, quando a gente está operando do lado esquerdo, ou seja a mão esquerda, quando a gente está operando a direita, às vezes o trocar fica longe, a pinça fica muito difícil de chegar. Então, eu subo um pouco, basicamente seguindo mais ou menos o rebordo costal. Tá? A técnica retoperitoneoscópica tem alguns autores que defendem muito, porque falam que ela tem um acesso mais rápido à adrenal, sem ter que dissecar os tecidos vizinhos, os órgãos vizinhos, tá? E ela estaria relacionada a uma recuperação mais rápida e menor sangramento, tá? Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas, de qualquer maneira, ela não serve para tumor muito grande, tá? E é uma técnica que a gente não está muito familiarizado com a anatomia, ainda mais agora que a gente não faz quase, por exemplo, incisão retoperitoneal para, por exemplo, operar rim, tá? Eu já fiz uma vez apenas uma adrenalectomia retoperitoneal. E hoje em dia tem se falado muito da técnica robótica. A cirurgia robótica veio com muita força, é uma cirurgia como a laparoscopia, né? É uma cirurgia laparoscópica auxiliada pelo robô, e alguns autores falam que ela teria menor sangramento e também está associada com melhores resultados de recuperação pós-operatória. Nós vamos ver isso também mais à frente. Bom, a adrenalectomia laparoscópica, então, é a que é mais utilizada, especialmente para adenoma de adrenal, tá? Eu acho que a principal indicação, toda vez que você tem uma indicação de laparoscopia, de adrenalectomia, está indicada a ser realizada pela técnica laparoscópica. Duas grandes discussões que tem sobre o tema, que é o seguinte: nódulos adrenais muito grandes. Então, tem gente que fala em 6 centímetros, 8 centímetros. Na verdade, o tamanho do nódulo depende da experiência do cirurgião. Eu, particularmente, já fiz um feocromostoma de 10 centímetros por laparoscopia, sem problemas, foi uma cirurgia muito tranquila. E fiz um mielolipoma uma vez de 15 centímetros. E senti um pouco de dificuldade
para mobilização para você dissecar, tá? Então, o tamanho é uma discussão. E também a questão da malignidade. Tem autores que falam que laparoscopia para carcinoma adrenal é ruim porque está associado com peritonite, com disseminação peritoneal, com maior recidiva, tá? E nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente. De qualquer maneira, aqui eu salientei aqui as contraindicações absolutas. Em especial, é quando tem um carcinoma adrenocortical com evidente invasão dos órgãos adjacentes, tá? Ou invasão de veia. Porque essa ressecção você tem que fazer em conjunto com os órgãos adjacentes e é difícil, às vezes, fazer por laparoscopia. Então, acho que essa é uma indicação, uma contraindicação absoluta. Então, só para a gente respaldar tudo que a gente tem falado aí pela literatura, a gente vai falar de alguns trabalhos agora. Por exemplo, essa é uma meta-análise, né, que incluiu aí no final, 6 artigos randomizados e 6 estudos prospectivos e comparou as diferentes técnicas de adrenalectomia em relação a resultados perioperatórios. Em relação à complicação, então ela comparou, por exemplo, laparoscópica com aberta, complicação semelhante. Laparoscópica com retroperitoneoscópica, também. Laparoscópica com robótica. Então, tudo, o índice de complicação foi semelhante. Tempo cirúrgico, semelhante entre a técnica aberta e laparoscópica, semelhante entre a laparoscopia e a retroperitoneoscopia, e entre a robótica e a laparoscopia, só teve um estudo prospectivo randomizado, um único estudo randomizado, que mostrou que o tempo da robótica foi menor do que a laparoscópica, mas os outros estudos não demonstraram o mesmo resultado. Mas a técnica minimamente invasiva, a laparoscopia em relação à aberta, ela teve menor perda sanguínea, a retroperitoneoscopia em relação à laparoscopia foi igual, e a robótica teve menor perda sanguínea do que a laparoscópica. Em relação ao tempo de hospitalização, foi menor na laparoscópica em relação à aberta, e foi menor na retroperitoneoscópica em relação à laparoscópica. E foi semelhante entre robótica e laparoscópica. Então, em resumo, o que esse trabalho fala? A conclusão dele. A técnica minimamente invasiva é segura, tá? E deve ser preferida em relação à técnica aberta, exceto nos casos onde há tumores muito grandes malignos. Tá? É mais ou menos o que a gente tinha falado. Essa outra meta-análise avaliou 12 estudos, incluindo 775 pacientes, comparando a retroperitoneoscopia com a laparoscopia transperitoneal. Esse estudo ele mostrou que tanto a perda sanguínea, quanto o tempo de internação, quanto o tempo para ingestão pós-operatória, ingestão oral, foi menor na retroperitoneoscopia do que a laparoscopia. Só que é o seguinte, o tumor no grupo que fez retroperitoneoscópica era quase 1 centímetro menor do que na laparoscópica. E, logicamente, isso tem muitas implicações, como tempo de cirurgia, como dificuldade de mobilização, de secção, como sangramento. Tá? E, além disso, o sangramento no grupo da retroperitoneoscópica foi 18 ml a menos do que no grupo da laparoscopia. O tempo para alimentação pós-operatória foi 3 horas e meia mais rápido na retroperitoneoscópica. E o tempo de internação foi 0,8 dias menor, que deve dar 2 horas. Então, quer dizer, não tem nenhuma diferença clínica, né? Apesar de ser uma diferença estatística, qual é a diferença clínica disso que ele encontrou? Nenhuma. Então, por essa questão da retroperitoneoscópica ter menor sangramento, menor tempo cirúrgico, menor dor pós-operatória, esse estudo foi proposto, um estudo randomizado, controlado, que comparou, então, a técnica laparoscópica com a transperitoneal com a retroperitoneoscópica, e foram selecionados, cada grupo tinha mais de 41 ou 42 pacientes. Os 2 grupos eram homogêneos quanto às variáveis estudadas, inclusive o tamanho tumoral foi muito semelhante. Então, o que esse estudo mostrou?
que não houve nenhuma diferença em relação a tempo cirúrgico, perda sanguínea, não houve diferença nos parâmetros de dor, escala de dor foi semelhante, uso de analgesia foi semelhante, tempo para ingestão de líquido foi semelhante, para ingestão de dieta sólida foi semelhante, tempo de hospitalização também. E também ele comparou, ele pegou os pacientes que foram operados de feocromocitoma e viram se tinha diferença nos parâmetros hemodinâmicos intraoperatórios. Também não houve nenhuma diferença. Então, o que esse estudo mostra? Que, na verdade, não há diferença nenhuma entre a cirurgia transperitoneal ou retoperitoneal. Isso depende mais da experiência e da preferência do cirurgião. Essa é uma meta-análise que comparou a técnica robótica com a laparoscópica. Foram 9 estudos, sendo um deles apenas estudo randomizado, tá? As indicações, as variáveis avaliadas aqui de tumor, indicação, lado e tal, mais ou menos semelhante. Esse estudo mostrou que o índice de conversão foi muito semelhante, o tempo operatório também, mas ele achou que o tempo de internação foi menor na cirurgia robótica e a perda sanguínea também foi menor na robótica em relação à laparoscópica, tá? Esse outro estudo também que comparou a robótica com a laparoscópica foi um estudo retrospectivo, multicêntrico, que avaliou 477 pacientes, 110 deles submetidos à robótica, o resto à laparoscopia. O tamanho tumoral nesses 2 grupos foi até maior na cirurgia robótica, tá? E ele mostrou que realmente a cirurgia robótica teve uma menor perda sanguínea. Só que essa perda sanguínea menor também não impactou o índice de transfusão, nem transoperatória, nem pós-operatória. Em resumo, tanto a adrenalectomia laparoscópica quanto a robótica são boas estratégias e são seguras, tá? E podem ser realizadas dependendo da experiência de cada cirurgião. Bom, falando um pouquinho agora do carcinoma adrenocortical. Esse é um tumor, o carcinoma adrenocortical, que é raro. Ele é um tumor agressivo. Em geral, ele já se apresenta com tamanho grande, muitas vezes já metastático. Ele tem uma incidência de 2 casos por 1 milhão de habitantes por ano. É responsável por cerca de 0,2% dos óbitos por câncer. E a sobrevida em 5 anos depende muito do estadiamento, mas é baixa. O estadiamento 1 e 2, que são tumores localizados, T1, T2, sem gânglios positivos, sem invasão de órgãos vizinhos, sem metástase, a sobrevida é de 60% em 5 anos. Os pacientes onde estágio 3 e 4 já tem um tumor mais avançado e também pode ter metástase ou gânglio positivo, a sobrevida varia de 28% a 40% em 5 anos. É um tumor altamente recorrente, ele não tem um tratamento bom, ele é radioresistente, quimioresistente. A complementação é feita com mitotano. Hoje tem casos que estão se estudando imunoterapia, mas não há um tratamento adjuvante que seja eficaz, tá? E a chance do paciente é a ressecção cirúrgica completa. O paciente tem que sair R0. E como muitas vezes ele tem metástase por contiguidade, seja de grandes vasos, seja de fígado, seja de cólon, essa ressecção tem que ser feita em bloco. Por isso que é uma das contraindicações de laparoscopia nesses casos onde tem essa possibilidade de invasão de órgãos vizinhos. Tudo bem? Bom, estão ouvindo? Está tudo tranquilo? Sim, estamos ouvindo, tudo tranquilo. Então, é o seguinte, a adrenalectomia para esse tumor adrenocortical ela deve seguir alguns princípios oncológicos, que é importante. Então, a técnica no touch. Na verdade, para qualquer cirurgia de adrenal, você não deve tocar na adrenal. Porque a adrenal ela não tem uma cápsula, ela tem uma capinha fina ali, uma cápsulazinha fina, que é muito friável. E a adrenal ela é um dos órgãos mais irrigados do corpo humano. Então, ela rasga fácil, ela sangra fácil. Então, essa técnica é para qualquer cirurgia de adrenal, tá? Para a cirurgia do tumor adrenocortical, então, deve-se preservar intacto o peritônio na face anterior da adrenal, tá? Deve-se ressecar em bloco, com todas as... para tentar obter margem negativa, tá?
Então, quando tem esse órgão vizinho invadido, tem que se ressecar tudo em bloco, tá? Não machucar a adrenal durante a ressecção e evitar, especialmente, sangramento, tá? E tudo isso, porque tudo isso favorece a disseminação de tumor, ok? Então, mas dá para fazer laparoscopia em carcinoma adrenocortical? Essa é uma meta-análise que avaliou 15 estudos, né, mais de 2.000 pacientes, mas a maioria dos estudos não eram estudos de boa evidência, estudos retrospectivos com baixa casuística, mas é porque o tumor realmente ele é raro, tá? Então, o que mostrou? Que a técnica minimamente invasiva em relação à aberta, ela teve um tempo cirúrgico semelhante, teve menor perda sanguínea, menor tempo de hospitalização, se bem que as complicações foram semelhantes. Ainda, a técnica minimamente invasiva teve mais recorrência peritoneal em relação à técnica aberta, mas o índice de recorrência global ou local foi semelhante e o tempo de recorrência foi maior para a técnica minimamente invasiva, tá? A margem positiva também foi maior na técnica minimamente invasiva em relação à aberta, só que tudo isso não mudou o índice de sobrevida global, nem sobrevida câncer específica e nem sobrevida livre de doença, que foi semelhante para as duas técnicas. Então, o que ele conclui? A técnica minimamente invasiva, ela está associada com uma recuperação melhor, mas ela está associada com uma recorrência mais precoce, com mais margem positiva e especialmente com recorrência peritoneal. A técnica padrão para o carcinoma adrenocortical é a técnica aberta, mas alguns casos, especialmente tumores menores, sem invasão, são aqueles casos selecionados, pode ser feito por laparoscopia, mas por uma pessoa que tem expertise nessa cirurgia, ok? Nós temos feito aí alguns casos de adrenalectomia bilateral, esse ano nós já fizemos 2, existem algumas indicações, tumor adrenal bilateral. Nesses pacientes, muitos têm alguma síndrome clínica, né? alguma síndrome, né? E o que a gente faz, e o que é mais realizado, são 2 cirurgias. Você põe o paciente na posição esquerda, opera a adrenal esquerda, vira o paciente, põe a direita e opera a direita. Então, transperitoneal, virando o paciente. Só que isso demanda muito tempo. Quem acompanhou a cirurgia que nós fizemos, as 2 cirurgias que nós fizemos, viu que é muito complicado você virar e troca tudo e tal. Existe uma técnica retroperitoneal que é muito interessante, eu nunca fiz, tá? Que é o paciente em decúbito ventral, e você pode acessar na mesma posição os 2 lados. Faria um lado, depois faria o outro, sem precisar mobilizar o paciente. Isso ganharia tempo, tá? Então, esse estudo, por exemplo, ele comparou essa abordagem posterior com a abordagem transperitoneal, tá? E, realmente, o que ele encontrou foi que o tempo cirúrgico foi menor e também menor sangramento. A técnica retroperitoneoscópica, ela provavelmente sangra menos mesmo. Por quê? Porque o espaço de trabalho é menor e você tem que pôr uma pressão muito maior. Você tem uma ideia, trabalha-se com pneumo de 22, né? Então, isso acaba diminuindo um pouco o sangramento, tá? Mas nesses casos de tumor bilateral, hoje em dia, sempre que dá, a gente deve fazer adrenalectomia parcial. A técnica padrão para tratamento de nódulo adrenal funcionante ou maligno é a adrenalectomia total, tá? Mas nesses casos onde tem doença bilateral, algumas, especialmente em pacientes que têm síndromes endócrinas, né, que favorecem isso, você deve, sempre que possível, fazer a adrenalectomia parcial. Por quê? Porque esses pacientes, eles depois têm que ficar repondo esteroides para o resto da vida. E isso não é um manejo fácil, tá? Você pode induzir o paciente a algumas comorbidades por excesso dessa reposição, e, em alguns casos, quando é insuficiente, o paciente pode ter crise edsoniana, que pode ser, inclusive, bem perigoso, ameaçador à vida, tá? Então, sempre que possível, deve-se fazer a adrenalectomia parcial.
E isso hoje tem se realizado, especialmente em hiperaldosteronoma, para paciente que tem as duas adrenais, que tem a adrenal contralateral normal, tá? Mas que tem um tumor favorável de ressecar. Só aquele tumor fazer uma parcial, tá? Mas sempre que for fazer parcial, e aí vem a dificuldade dela, é o seguinte: você tem que expor a adrenal, mas você não pode mobilizar a adrenal. Por quê? Porque a irrigação dela é radial. Se não dá para você fazer como uma nefrectomia parcial, que você expõe o rim, roda ele, tudo, né? A adrenal, não. Você tem que localizar o tumor e tirar só o tumor, sem mobilizar ela toda, para você não comprometer a vascularização dela. Existe uma discussão também se você deve ou não preservar a veia adrenal principal. Alguns autores advogam que se você sacrificar a veia adrenal principal, você não vai ter uma boa drenagem quando ela para escoar a produção hormonal, e também pode favorecer a congestão intraadrenal e, às vezes, ter até necrose dessa adrenal remanescente. Tá? E, de qualquer maneira, você deve preservar pelo menos 30% do volume da adrenal, ou então pelo menos 3 a 5 milímetros de tecido, para valer a pena fazer uma adrenalectomia parcial. Ok? Esse é um estudo pequeno, tá? Foram 15 pacientes operados de adrenalectomia parcial e 25 de adrenalectomia total. A técnica utilizada foi transperitoneal, com preservação de veia adrenal em todos, ressecção com margem de 5 milímetros. A adrenal não foi muito dissecada e esses pacientes foram observados até 1 ano. E não houve diferença na quantidade de sangramento, complicações, tempo de hospitalização. E aqui no acompanhamento, ó, esse gráficozinho aqui embaixo à esquerda mostra que, para todos os casos de tumor funcionante, a resolutividade do quadro foi igual no grupo que fez total ou fez parcial. Tá? Então, é uma técnica segura. O que deve se tomar cuidado com a adrenalectomia parcial é que existe uma maior porcentagem de recidiva, na literatura fala de 5 a 10%, e também tomar muito cuidado com a hemostasia, porque a adrenal, como eu disse, é um órgão bem irrigado que pode ter sangramento. Então, eu sempre, quando faço adrenalectomia parcial, gosto de queimar a borda e colocar Surgicel. Pode colocar cola também, tá? E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também são com as complicações pós-operatórias. O que eu falo de complicação pós-operatória é especialmente a complicação relacionada à síndrome clínica do paciente. Então, por exemplo, caso de fielcromostoma, o paciente tem que ir para UTI para evitar hipotensão, tá? Síndrome de Cushing, deve ter uma reposição de corticoide adequada, tá? Para não ter uma insuficiência adrenal, tá? Então, tudo isso deve ser um tratamento, deve ser uma avaliação que deve sempre ser feita em conjunto com o cirurgião e o endocrinologista. Ok aí? Todo mundo acordado? Acordados, doutor, acordados. Beleza? Beleza. Seguir, doutor. Agora eu vou falar um pouquinho da técnica, né? Acho que a maioria de vocês já entrou em cirurgia adrenal com a gente, já sabe como é que é, mas só para falar um pouquinho. Adrenalectomia laparoscópica, o que eu faço é a transperitoneal. Então, depois de fazer o pneu peritônio, colocação de trocarte, deve-se fazer a esquerda, vamos falar da esquerda. Liberação do colo esquerdo, eu faço uma liberação ampla, tá? Tem que achar o planinho que a gente acha para toda a cirurgia do andar superior de abdômen, que é entre a gerota e o meso, tá? Descer nesse plano de dissecção. Quando você desce nesse plano de dissecção, tudo aparece na sua frente. Gonadal, ureter, veia renal, adrenal. A partir do momento que você faz a liberação, tem que fazer uma liberação da cauda do pâncreas. Eu gosto de fazer uma liberação ampla do baço para descer esse baço, tá? Para expor bem a adrenal. Até aí você não mexe na adrenal. A partir do momento que você liberou o colo, você vai na veia renal, disseca a veia renal, acha a veia adrenal e clipa a veia adrenal e corta. A partir desse momento, eu gosto de ir posterior a ela, achar o plano entre a adrenal e o psoas. Gosto de dissecar a adrenal inferiormente, porque aí você fica com ela presa na parte medial e na parte lateral. A partir daí, eu vou na parte medial,
Se tiver com uma pinça de bisturi harmônico, vai no bisturi harmônico. Muitas vezes não precisa de clipe mais. Às vezes, quando eu acho que tem um vaso maior, eu clipo, tá? Então, eu libero toda a parte medial até próximo ali do baço. Depois eu faço a separação ali junto ao pedículo renal. Tem que tomar cuidado, porque ali no pedículo renal adrenal, muitas vezes, ela está deitada em cima da artéria renal. Então, tem que tomar cuidado para não ter nenhuma lesão, tá? Solta ali junto ao pedículo renal e sobe rente ao polo superior do rim, soltando do polo superior do rim até próximo lá do baço. Nesse momento, você levanta a adrenal e tem só uma pequena quantidade de tecido para você dissecar na parte posterior. Ok? Fez isso, coloca no endobag. À direita, afastamento hepático, tá? Porque a adrenal ela fica embaixo do fígado, tem muitas vezes que é difícil você dissecar essa parte que está bem embaixo do fígado. Então, às vezes, eu mudei um pouco esse afastamento do fígado, às vezes eu entro com um trocarte bem no rebordo costal, boto uma gaze e um auxiliar fica afastando o fígado, e quando precisa ele dá uma arrochada ali, afasta um pouco mais, tá? Para a gente ver. Então, como eu disse, a adrenal direita, a veia, ela é escondida. Então, a primeira coisa que você faz, libera o peritônio em si, eu gosto, tá? De liberar o peritônio em cima da cava, depois eu subo liberando o peritônio rente ao fígado, aí eu venho até liberando o peritônio na cava, até a veia renal, subo também no polo superior do rim e eu abro todo o peritônio. A partir desse momento, eu tento soltar a adrenal da cava, tentando encontrar a veia adrenal, que nem sempre é fácil, muitas vezes a veia é pequena, às vezes tem duas veias. Quando tem, essa veia está lá superiormente na adrenal, rente ao fígado ali, num ângulo de 45 graus. Você encontrando a veia adrenal, você disseca, clipa, corta a veia. Cortou a veia, de novo, vou no psoas. Acho o plano do psoas. Depois, eu vou rente ao fígado, soltando toda a aderência com o fígado, até o máximo que eu puder. Volto, solto o adrenal do pedículo renal, de novo. Cuidado com a artéria renal, cuidado com o pedículo renal. Solto do polo superior do rim e depois eu solto da parte posterior. Ok? Então, ó, esse é um videozinho de uma adrenalectomia. Eu editei 2 videozinhos de cirurgia robótica, porque a laparoscópica, vocês já estão acostumados, aí vocês já viram. É a mesma coisa. Então, essa é uma adrenalectomia direita. Aqui eu começo incisando o peritônio, separando, rente à cava, né? Aqui embaixo vocês veem a cava. Depois, eu faço a incisão do peritônio, separando do fígado. Aí, de novo aqui, eu separando, aqui eu estou no peritônio, ó, até ver a veia renal. Pronto, vi a veia renal. Subi aqui no peritônio, mais ou menos no polo superior do rim. Estou separando a adrenal da cava, já achei o psoas, tá? E aqui eu achei a veia adrenal. Essa veia não era uma veia muito exuberante, tá? Então, eu estou dissecando um pouquinho para dar um pouco de espaço, para eu poder botar um clipe na veia adrenal direita, tá? E aí a gente secciona essa veia. Coloquei um outro clipe para garantir, tá? Fiz isso. Já dissequei no psoas, estou separando a veia a adrenal do fígado, tá? Na robótica é bom, cara, porque o braço à direita você afasta o fígado como se fosse com o cotovelo, tá? Aqui eu estou separando do polo superior do rim. E depois levanta a adrenal, separa a parte posterior, tá? Eu gosto de botar um clipe aí. Coloco no saco extrator, tá? Então, aí, depois a gente faz uma revisão hemostática, você vê todos os limites da adrenal. Posteriormente, psoas, medialmente aqui a veia cava, do lado esquerdo aqui o polo superior do rim, do lado direito o fígado. E aqui uma adrenal esquerda. Então, primeiro, liberando o colo esquerdo, veja o plano de dissecção. Estou soltando ali, ó, o meso, que está na minha mão esquerda, da gerota. Tá? Então, estou só trazendo o meso para baixo, deixando a gerota lá para trás. Fazendo a liberação do baço, da cauda do pâncreas, que está aqui no aspirador, cauda do pâncreas. Tá? Achei a veia renal. Vou dissecar a veia renal.
até achar a veia adrenal. Então, pronto, aqui encontramos a veia adrenal, estamos dissecando a veia adrenal, tá? Pronto, dissecamos a veia adrenal, vamos colocar um clipe embaixo, clipe em cima e cortar. Depois disso, vamos no psoas, posterior. Acho o plano do psoas. Achei. Agora eu vou na medial, tá? Esse paciente eu acabei botando bastante clipe na medial, para evitar sangramento, tá? Subi o máximo que deu aí, até lá no baço, tá? Aí levantando do psoas, mais uma vez, tá? Junto ao pedículo renal. Ali eu peguei uma artériazinha, porque ela vem da artéria, uma das ramos arteriais vem da artéria renal. Botei um clipezinho aí. E aí, subindo rumo ao polo superior do rim. Então, dissecando do polo superior do rim, que está aqui à direita, tá? Botei um clipezinho lá posterior e ensaquei. Tá? E aqui a revisão hemostática, mostrando também pedículo renal esquerdo, a cauda do pâncreas à esquerda, posterior o psoas, tá? E lá, mais posterior ainda, o baço. Certo? Era isso. Boa, doutor. Bacana? Excelente aula, doutor. Muito bom, viu? Parabéns. Bom, Muito quem aí bom. não entrou em adrenalectomia ainda? Eu. As duas bilaterais desse ano foram minhas. Ó, minha, hein, cara? O cara quer operar outra adrenal semana que vem. Vai É lá. igual- Quem... Abre o vídeo aí, todo mundo. Aberto. Aquela sua pergunta de mais cedo, você respondeu naquele quadrinho com o destaque azul, né, doutor? Quero Do do tamanho, né? Uhum. Foi Que todo- provocativa, para vocês lembrarem. Hein? E Quem aí nunca entrou numa adrenal? Eu entrei ano passado, auxiliando, né? Hã? Todo mundo entrou, então. Eu entrei com o João Paulo, numa da torácica. Entendi. Quem entrou? Deu para enxergar o que a gente faz aí? Deu Deu. para visualizar? Deu para... Eu entrei na bilateral e entrei na dessa semana também, né? Então, assim, bom campo de visão. Foi uma cirurgia bacana. Dá para ver os planinhos, né? Essa última a gente teve dificuldade de separar o plano da gerota, né? Do meso ali, né? Que estava meio confuso, né? Mas a outra deu para entender, principalmente essa parte inicial, completamente. na teoria, acessar esse reto peritônio e diferenciar a gordura é muito fácil, mas na hora a gente não demora nada. Não, eu vou falar uma coisa. Tem caso que é mais difícil mesmo. Tem caso que é muito evidente, cara. Tem caso que é muito fácil. Então, é ter paciência. Qualquer cirurgia do andar superior do abdômen, eu sou muito insistente em achar o plano certo. Porque se você acha o plano certo, cara, não sangra, tá? Sangrou, você está no plano errado. Ou você entrou no meso, ou você entrou na gerota. Então, eu gosto de ser insistente em achar esse plano, porque não sangra e porque as estruturas todas aparecem na sua frente, tá? É o que eu falei lá. Tudo aparece na sua frente. E, doutor, você já teve alguma cirurgia sua de adrenal que teve que suspender no transoperatório por conta de instabilidade? No transoperatório, não. Na indução, já. Tive um paciente que chocou na indução. Teve que suspender a cirurgia. No transoperatório, eu já tive muita instabilidade. O primeiro feocromossoma que eu operei foi trágico, velho. Na punção, o cara fez 300 por 180 de PA. Putz, que droga. Foi a cirurgia inteira, foi muito difícil. Sangrava, faz controle de pressão, baixa a pressão, aí continua até clipar a adrenal, até clipar a veia. Quando clipou a veia, ele chocou, tá? Isso foi um caso, assim, bem marcante para mim, por isso que por muito tempo eu me envolvi muito no preparo desses pacientes.
internava 3 dias antes, media a pressão, subia droga, fazia hiperidratação, tá? Mas, felizmente, a gente criou experiência e hoje nós conhecemos até os endocrinologistas que a gente trabalha, então a gente discute, já sabe como é que é o preparo. Então, faz tempo que eu não tenho um fel que dá muito trabalho. Já tive alguns, mas faz tempo que eu não tenho um fel que dá muito trabalho na questão hemodinâmica. Já Imagina. tive tumor que eu precisei converter, acho que uns 2. Teve um tumor direito que estava aderido a tudo, rapaz. Realmente sangrou. Não foi maligno, mas estava aderido. Interessante, né? Tem alguns casos que é muito complicado, mas é isso. A maioria dos nódulos adrenais, a cirurgia é rápida. A gente tem feito em 40, 45 minutos, às vezes 1 hora. Né? O caso mais complexo, a gente demora 1 hora e meia, tá? Então, assim, cada um tem as suas características. O hiperaldosteronoma geralmente são nódulos pequenos. O Cushing, paciente geralmente obesa ou obeso, tá? E que tem muita gordura em volta. E o fel tem essa característica dessa instabilidade hemodinâmica, às vezes. Sobre os dados que eu apresentei da literatura, alguém ficou com alguma dúvida? Indicação, contraindicação? Não, dúvida não. Mas para ilustrar o caso, essa próxima adrenal que nós vamos fazer aqui, interno pela cardiologia, a investigação do tipo de tumor não vai ser necessária. A Não, na própria verdade, esse caso a gente discute depois, mas é porque ele está tão instável que eles não vão conseguir suspender a espironolactona para poder fazer a investigação correta. Então, eles optaram por preparar, e toda vez que você tem dúvida, isso é uma coisa interessante, toda vez que você tem dúvida, você prepara como se fosse fel. Tá? Porque é melhor você preparar como se fosse fel. E hoje o preparo está muito tranquilo, porque a gente está fazendo com doxazosina. Então, é melhor você preparar e não ser um fel do que você entrar num fel não preparado. Porque aí pode ser uma cirurgia muito desafiadora do ponto de vista cirúrgico mesmo, mas também muito ruim para o paciente, né? Porque ele vai ter muita instabilidade hemodinâmica. É. Ok? Ok. Mais alguém?